Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei no vídeo anterior, ou seja, o vídeo que eu gravei ontem. E vou continuar falando sobre a destruição dos homens ímpios. Sim, porque como vocês já viram no vídeo anterior, isso aconteceu uma vez na época do dilúvio, que acabou com toda os seres vivos que existiam na face da terra e sobrou apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Mas, logo algum tempo depois disso, surgiu a cidade de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas, os habitantes dessas cidades, começaram a praticar coisas que Deus não concorda e nem aprova em tempo algum que alguém possa praticar. Eles praticavam isso. E isso chegou até Deus. E ele, por sua vez, viu o que estava acontecendo. E aí ele tomou a decisão de destruir esses homens ímpios. Não agora em sentido universal, mas em sentido mais local, restrito ao território daquelas cidades. Isso aconteceu mesmo. Não foi algo feito sem motivo. Foi por esse motivo. E eu vou ler aqui o que está escrito a respeito disso. Está aqui, eu vou ler o texto que está aqui no livro, no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E está escrito assim: Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, os pecados que eram cometidos naquelas cidades, Sodoma e Gomorra, pela população, se agravou demais. Ficou insuportável para algumas pessoas. E o clamor disso subiu até Deus. E ele disse o que está escrito aqui: Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então, quando esse clamor sobre o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, que era gravíssimo demais por causa dos pecados, subiu até Deus, chegou até ele, chegou ao conhecimento dele, ele tomou a atitude de ir ver pessoalmente, digamos assim, o que estava acontecendo lá. E se ele chegasse lá e visse que aquele clamor que chegou até ele não fosse de fato e verdade, ele talvez não iria fazer nada. Mas quando ele foi lá e viu que era realmente assim, que aquelas pessoas que moravam ali em Sodoma e Gomorra estavam praticando muitas coisas erradas, ele decidiu destruir essas duas cidades, porque eram cidades de homens ímpios, que praticavam iniquidades, pecados, abominações gravíssimas. E essas coisas Deus não aprova e nem concorda em tempo algum que alguém pratique. Por isso ele decidiu destruir essas duas cidades. Mas ele não fez isso à toa, como eu já disse antes. Ele não fez isso à toa. Ele fez isso porque elas estavam praticando coisas erradas. E eu vou ler aqui o texto em que mostra o que aquela população de Sodoma e Gomorra estava praticando para que ela fosse destruída. Eu vou ler aqui o texto, está aqui no livro do profeta Ezequiel. Deixa eu achar aqui o texto.
Pegando aqui. Aqui achei. Então, o que acontecia em Sodoma e Gomorra era algo que estava gravíssimo demais. Os pecados eram demais. Então, eu vou ler aqui o texto que está escrito assim. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Vou ler de novo. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. O que acontecia lá? O que eles praticavam de errado? Quais eram os pecados que aconteciam em Sodoma? O primeiro que ele diz aqui é soberba. Eles eram orgulhosos. A soberba da vida tomou conta deles, daquela população. Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas apesar de eles terem essa fartura de pão, onde eles podiam comer fartamente todos os dias, o pecado deles foi que eles nunca ampararam o pobre e o necessitado. Enquanto muitos comiam demais e se fartavam, eles não ligavam para os pobres e os necessitados, que eram aqueles que mais precisavam de alimento, de pão. Eles não dividiam, eles eram egoístas, queriam os alimentos só para si mesmos e que se danassem os outros. Essa era a prática pecaminosa que acontecia ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Então, aquela população de Sodoma e Gomorra foram arrogantes diante de Deus, orgulhosos demais. Eles nunca se humilhavam. Pelo contrário, eles se exaltavam a si mesmos, através do orgulho, prepotência, autossuficiência. Eles eram assim. E foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Então, muitas práticas que eles faziam eram práticas abomináveis aos olhos de Deus e diante de Deus. Coisas terríveis, coisas nojentas. Principalmente no caso de abuso sexual. Eles eram assim, uma população que praticava essas coisas. Pelo que, em vendo isto, os removi dali. Então, quando Deus viu essas práticas erradas que aconteciam nas cidades de Sodoma e Gomorra, ele as removeu dali, significando que ele destruiu aquelas cidades. Destruiu mesmo. Só existia uma pessoa ali naquela cidade que era justa, que era Ló, que estava habitando ali, naquelas regiões ali, naquela cidade. Ló era justo, ele vivia ali temendo a Deus e se atormentava a conviver com aquelas pessoas, com aquela população, com aquelas práticas erradas, pecaminosas, ímpias. Ele se atormentava a sua alma justa por causa disso. Porque não se misturava, apesar de viver ali, mas ele não se misturava com aquelas pessoas, não praticava as mesmas coisas. Mas a esse, Deus livrou. Deus mandou ele sair de Sodoma e Gomorra. E depois que eles saíram, as cidades foram destruídas. Veio fogo do céu, consumiu toda aquela população ali. Com isso, Deus destruiu os ímpios, os homens que praticavam abominações, os homens que tinham fartura de alimento, mas não dividiam nada com ninguém. Foram esses que foram destruídos, porque Deus não aprovava tais práticas erradas, abomináveis, pecaminosas. Era assim que aquela população vivia, mas tudo isso acabou quando Deus destruiu aquelas cidades, enviando fogo do céu para consumir toda aquela população ali, que era ímpia demais. Então, isso aconteceu.
E Deus fez isso porque Ele viu que tudo aquilo era errado. E hoje, infelizmente, na humanidade, isso também está acontecendo hoje também. Muitas abominações, muitos pecados, muitas pessoas egoístas, muitas pessoas avarentas, dominadas pelo pecado, práticas abomináveis. A torpeza moral tomou conta das vidas das pessoas. Muitas pessoas vivem de um modo contrário à natureza, como acontecia em Sodoma e Gomorra. É assim que acontece. Hoje, muitas pessoas estão detendo a verdade pela injustiça, praticando coisas erradas, principalmente por causa dos pecados que se acumularam demais. As consequências disso são gravíssimas para a humanidade. E Deus está vendo tudo isso acontecer novamente. E Ele já falou, através do que está escrito, que haverá a destruição dos homens ímpios de forma definitiva. Isso Ele está aguardando para o dia do juízo, quando o Senhor Jesus voltar e acontecer o juízo final. Aí sim a destruição definitiva dos homens ímpios irá acontecer nesse mundo. Isso vai acontecer, com certeza. Já está escrito, já está determinado. Só está esperando o dia chegar. Esse dia vai chegar. E aí, todos os soberbos que hoje existem, todas as pessoas que praticam pecados, abominações, mentiras, feitiçarias e várias coisas erradas, elas serão destruídas, porque isso são práticas ímpias, são iniquidades praticadas pelas pessoas que são dominadas pelo pecado. É assim que acontece. Então, isso vai acontecer novamente. E eu vou falar a respeito disso daqui nos próximos vídeos. E esse vídeo de hoje é o segundo sobre esse assunto. Esse assunto é algo que é muito, muito sério e importante. Porque é algo que vai acontecer mesmo. Não tem como escapar. Muitos naquele dia, quando chegar o dia da ira de Deus e do Cordeiro, vão querer que os montes caiam sobre eles, para que as rochas os escondam da face de Deus e do Cordeiro. Isso já está escrito no livro de Apocalipse, de João. Tem um texto lá que fala sobre isso. Isso vai acontecer mesmo. Mas eles não vão se esconder da face dele. Eles serão consumidos. Porque a destruição dos homens ímpios vai acontecer brevemente. E esse dia vai chegar. Então, o que eu queria falar aqui hoje é a respeito disso. E no vídeo de amanhã, eu vou ler um salmo aqui. Porque é um salmo que tem a ver com esse assunto, que é a destruição dos homens ímpios. E você vai ver que esse assunto é sempre abordado na Bíblia, nas Escrituras. Existem muitos textos que falam sobre isso. E esse salmo é mais um deles, para que a humanidade tome conhecimento da seriedade da justiça de Deus. Quando Ele bater o martelo, a destruição dos homens ímpios irá acontecer. Não em água, como foi no dilúvio, mas sim em fogo, porque os céus e a terra que agora existem estão sendo entesourados para fogo e juízo e destruição dos homens ímpios. Isso vai acontecer. Então, se você não quiser mais praticar as impiedades, as iniquidades, os pecados, as coisas que podem levar você a ser destruído, é hora de você mudar, é hora de você dar um giro de 180 graus e começar a praticar o que é certo, para que você viva em retidão, para que você possa andar e viver de forma sensata, justa e piedosa neste mundo, praticando os bons valores éticos e morais,
que Deus aprova. Assim, você não será destruído como serão destruídos os homens ímpios. Então essa é a mensagem de hoje para você, para que você comece a se conscientizar, a chegar à conclusão de que você deve se voltar para Deus, se arrepender, crer e viver nele, em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo para todos, que todos possam chegar a essa conclusão de forma unânime, para que assim toda a humanidade possa permanecer em Deus, permanecer em Cristo Jesus e assim se salvar desta geração perversa. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.